Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do São Paulo, torcedor do Tricolor do Morumbi. Tudo bem, gente? Bom, eu espero que sim. Eu quero comentar com vocês neste vídeo sobre o São Paulo, que sai desse jogo treino contra o São Bernardo, venceu por 7-1. É uma vitória bastante significativa, embora seja contra uma equipe pequena no treinamento. Essa equipe do São Bernardo, nós não sabemos como ela está no momento, né? Sabe-se, por exemplo, que a equipe vai aproveitar alguns jogadores do Sub-20, né, que estão atuando para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Independente disso, é sempre relevante, né, ainda que em treinamento, né, a equipe ganhar de 7-1, né, porque muitas vezes a equipe tem ali um adversário muito fraco e vence por 1-0, 2-1, aquela dificuldade toda. Quando o goleiro é dessa forma, precisamos elogiar, porque tem alguma coisa de bom funcionando aí, né? Pode ser que sim. Chama a atenção, contudo, a equipe inicial do São Paulo, com alguns jogadores no banco de reservas. Dá para pensarmos o que pode ser o São Paulo a partir dessa equipe aí. Os sinais, neste momento, são bastante duvidosos em relação ao que eram no começo aí dos treinamentos, né? Alguns jogadores do banco de reservas que provavelmente não vão ficar, né? Algumas coisas devem mudar neste São Paulo em relação à equipe que foi a campo para o treino contra o São Bernardo, né? E alguns de fato vão sair da equipe para outros entrarem, porque não tem o menor sentido a presença de um ou outro jogador ali no São Paulo, diante daquilo que pretende o Rogério Ceni para o Tricolor em 2023, né? Então vamos pensar aqui sobre essa questão, a questão da equipe que foi a campo, como é que ela vai se comportar, se vai ter mudança, quais são os jogadores que vão sair, quais são os jogadores que podem entrar, quais são os paradoxos, aquelas contradições enormes, né? Que geralmente marcam o São Paulo. Vamos falar sobre tudo isso aí. Antes, contudo, de falarmos sobre tudo isso, né, se liga, por gentileza, nessa dica. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet, acertou, tá pago. A PagBet, gente, na PagBet, assim, acertou, tá pago, né? Então, é uma casa de aposta muito interessante que chegou para ficar no mercado de apostas aqui do Brasil, tende a ser a mais popular de todas. Por quê? Dentre outras coisas, por quê? Então, é uma casa de aposta em que você pode depositar apenas R$1, é isso mesmo. Para você que curte uma aposta esportiva, se liga nessa, você pode depositar apenas R$1 e já começar a fazer sua fezinha na PagBet. Impressionante, não tem nada igual. Não tem nada igual. No Brasil, presumo que no mundo também não tenha nada parecido, né? Ou seja, chegou para ficar de fato essa casa de aposta que tem ali tudo muito facilitado para você apostador. Trata você muito bem como consumidor de fato, né? O cadastro é muito simples, rápido, sem burocracia, né? O depósito pode ser feito com Pix também. O saque pode ser feito com Pix também, sem nenhuma burocracia, né? Quaisquer valores que você queira sacar, você vai conseguir imediatamente esse valor, vai para sua conta, né? Ou seja, tudo é facilitado. As cotações são sempre muito altas, né? Como eu disse, você pode depositar e sacar via Pix também. Tudo muito tranquilo. É uma casa de aposta, como eu disse para você, chegou para ficar. Para você que curte uma aposta esportiva, deixo a dica. Para você usar o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar lá na PagBet, porque na PagBet, meu amigo, acertou. Realmente, acertou, tá pago. Então, eu digo para você realmente não perder tempo com isso aí, tá bom, gente? É isso, vamos falar então sobre a equipe que foi a campo contra o São Bernardo e que coloca questões para a gente aí muito interessantes, né? Muito interessantes. Vamos lá. Se nós olharmos para a formação, ela foi composta pelo Rafael, né? O Rafinha pelo setor direito, o Arboleda, o Ferrarese e o Wellington fechando a primeira linha. Nestor, Luciano e Maia ali no meio de campo, à frente, né? No ataque, o Rato, o Pedrinho e o Calibre. Ou seja, um 4-3-3. Algumas coisas nós podemos falar sobre este São Paulo. Certamente vai ser um 4-3-3. O esquema deve ser este, né, para 2023, até em virtude dos jogadores que chegaram, né, até em virtude das características de alguns desses jogadores, até em virtude da insistência dessa formação nos treinamentos do Tricolor, né? O 4-3-3 deverá dar o tom para o São Paulo de 2023. Ok, tudo bem. Com quais jogadores? Vão ser esses jogadores que foram a treino, né? Essa formação inicial? Para mim, não. Muitas coisas podem mudar no São Paulo. Só que, a meu ver, os sinais ficaram um pouco mais duvidosos em relação ao que eram os primeiros treinamentos dessa equipe do Ceni desenhando essa equipe para a próxima temporada. No começo, os sinais eram muito mais interessantes, mais tranquilos, inclusive o apoio a alguns jogadores, e tudo isso se sustentava justamente no fato de que, para o Ceni, isso é informação que veio de dentro do São Paulo,
vai jogar quem estiver melhor nos treinamentos, quem estiver melhor fisicamente, quem estiver com melhor ritmo de jogo, quem conseguir gerar ritmo de jogo também para a equipe do São Paulo. E nesse sentido, tem algumas questões aí para nós pensarmos se de fato não tem nada estranho. Né? Por quê? Porque o Galopo, por exemplo, era um dos mais elogiados no treinamento. Neste momento, ele é reserva. Se olharmos para essa formação, ele é reserva. É muito difícil imaginá-lo como titular, e nós vamos ver neste vídeo aqui ainda por quê. Né? Um outro jogador muito elogiado era o Alan Franco. O Alan Franco ainda está, contudo, nesse período de adaptação ao São Paulo. É compreensível que ele esteja no banco de reservas. Agora, a maneira como ele chegou jogando, né, assim, chegou detonando, todo mundo elogiando, jogador que constrói com muita facilidade a partir da primeira linha, encantou rapidamente. É estranho que ele tenha começado também no banco de reservas. Em outro caso, o jogador que chega, foi banco aí no caso aí, e também é estranho, é o Iegson Mendes, que certamente é um jogador que chegou para ser titular do São Paulo, ao menos em tese. Contudo, também começou no banco de reservas nessa formação e foi reserva do Pablo Maia. Vai ficar como reserva o Iegson Mendes? Se for para ficar de reserva, será que vai valer a pena? Será que vai dar certo? Será que não vai gerar problema de adaptação no jogador? Por quê? Porque o jogador ele é titular da seleção do Equador, que para mim é hoje uma das melhores da América do Sul, uma seleção que competiu muito bem na Copa do Mundo. E Iegson Mendes é titular dessa seleção, está jogando muito bem, está num ritmo de jogo impressionante, né? O que quebra um pouco aquela ideia de que os melhores que vão jogar. É um jogador que tem muita facilidade para se adaptar rapidamente a qualquer processo, fisicamente sempre tem ali um físico legal, bacana, né, um ritmo também de jogo bacana, uma associação muito rápida com qualquer jogador, um entrosamento também muito rápido. Ele entrega tudo isso como jogador de futebol, e Iegson Mendes. E neste momento, fisicamente, também está em alto nível. Na Copa do Mundo, era um dos melhores da seleção do Equador no quesito preparação física. Esse jogador vai ser banco? Ora, se ele vai ser banco, será que aquela história de que os melhores que vão jogar era de fato real? Será? Então, tudo isso é para a gente pensar, para a gente considerar. Né? Quando a gente olha para essa equipe, a gente percebe que algumas mudanças vão acontecer. Vamos pensar aqui. Deve ser o 4-3-3. Né? Acho que tem ali uma questão na lateral direita, a lateral esquerda, acho que está ok. O Wellington, neste momento, é o melhor intérprete para o tipo de jogo que você não espera de um lateral. No setor direito, eu acho que tem um problema. O Rafinha não é esse jogador. Por quê? Esse 4-3-3 do Ceni vai contar com pontas de pé trocado, ou seja, pontas que vão, ao chegar na proximidade da área, eles vão tentar fazer este facão para gerar volume pelo corredor central, pelo centro do campo, chegando ali no centro da área com muita gente em condição de finalizar. Isso importa por quê? Porque vai ter jogador para pisar na área, muito mais de um jogador para pisar na área e também em qualidade, gerando qualidade e também em condição de marcar, mas também pode favorecer a própria recuperação da bola numa situação de rebote. Ou seja, essa é a ideia. Chegar com muito meias ali no espaço central, no corredor central ali da área. Em tal caso, gente, quem é que vai gerar profundidade para essa equipe? Qual tipo de jogador que gera profundidade? Este também é um dos requisitos que o Ceni imagina, né, e deseja para essa equipe do São Paulo para que ela funcione em 2023, que a equipe tenha profundidade. Ora, se esses dois jogadores abertos, esses meias, né, que trabalham como pontas, né, vão sempre fazer o facão, o cara para gerar essa profundidade é justamente o lateral. Daí, né, que o Wellington é um bom intérprete para esse jogo pelo setor esquerdo, daí que o Rafinha não é necessariamente este melhor intérprete pelo setor direito. Em tal caso, o jogador para atuar ali naquele setor deve ser o Igor Vinícius. O Igor Vinícius é mais rápido do que o Rafinha, é um jogador que aprofunda muito mais o campo do que o Rafinha, é um jogador que certamente vai ser titular dessa equipe, na minha opinião. Né? Bom, nós temos um problema nesse 4-3-3 ali, que começa no meio de campo. A gente tem ali, por exemplo, por termos uma linha de 3 à frente, né, o sistema defensivo pode ficar ali prejudicado. Ora, o sistema defensivo vai precisar muito, né, está muito bem ali formatado para que as ações defensivas sejam praticadas pelos jogadores, ainda que no terço final. Calheri, Pedrinho, Wellington Rato, ou Marcos Paulo, enfim, Galopo, esses jogadores que atuarem, eles vão precisar praticar ações defensivas de relevância para que esse sistema funcione muito bem. Isso não é tão simples, isso não se resolve de uma hora para outra. Enquanto isso não se resolve, a equipe precisa fazer uso, né, quando tem uma linha de 3 no ataque, de volantes com capacidade de marcação muito maior. São Paulo tem alguns hoje no elenco, não somente um. Tem o Pablo Maia, tem o Luan, tem o Gabriel Neves e tem também o Iegson Mendes. Né? Contudo, nessa formação de 4-3-3, o que a gente vê é apenas um volante, né, de marcação, que é o Pablo Maia. Né? Então, o Pablo Maia vai ser o titular? Vai jogar apenas com volante? Este é o ponto. E se for com volante, vai ser o Pablo Maia? Na minha opinião, deve ser um volante. Por quê? Porque o Luciano não sai dessa equipe. O Luciano está muito prestigiado pelo Ceni e deve ser o cara para atuar como meia ali pelo corredor central. O Nestor, até por conhecermos o Ceni,
a gente sabe que ele não vai sair dessa equipe também. E aí a gente tem um primeiro problema no São Paulo. Um pouco das teimosias do Ceni podem imperar novamente para 2023, né? Porque, então, se essas teimosias vão imperar, né? Então, aquela história de que quem era o cara que detonava no treino, era o cara que ia jogar, isso aí a gente joga por terra mais uma vez. Né? Só que tudo é muito prematuro, pode ser que o Nestor seja hoje um jogador ainda melhor, seja muito melhor do que o Igson Mendes, do que o Gabriel Neves, do que o Luan, enfim, esteja detonando com a melhor condição física de todas e assim por diante. Né? Agora, é muito provável, portanto, que ele tire o Nestor e coloque outro volante. Por quê? Porque na cabeça do Ceni, o Nestor é um segundo volante. É um volante que vai ter fluidez e que também vai participar muito da construção. Mas ele é esse segundo volante na cabeça do Ceni, né? E na cabeça dele, Igson Mendes não pode ser esse segundo volante, o Gabriel Neves não pode ser esse segundo volante e o Luan, evidentemente, também não pode ser esse segundo volante. Para ele, o Nestor é um segundo volante que se confunde na cabeça dele com um 10 também, um segundo volante que na cabeça dele muitas vezes é o De Bruyne, mas é o cara que para ele é o volante. Então o São Paulo teria, em tese, para o Ceni, 2 volantes, né? E tem o Luciano trabalhando na frente desses volantes com essa liberdade toda. E à frente dele, essa linha de 3. Então, é provável que seja apenas um volante mesmo. E em tal caso, o Igson Mendes, que é um cara que é titular da seleção do Equador, ele vai ficar no banco? Será que isso não vai atrapalhar muito a adaptação do jogador também? Gerar insatisfação, inclusive? Não sei. É algo que, evidentemente, vai ter que contornar, vai ter que administrar agora na próxima temporada. Se isso for assim. Se for dessa maneira mesmo, como a gente está vendo. E à frente, a gente vai ter o Wellington Rato. O Wellington Rato confirma aquela história, contudo, de que os melhores jogam. O Wellington Rato é um jogador, podem ter certeza disso, que vai entregar muito no físico, muito na vontade, muito na dedicação também. Então, eu acho que tem lógica a presença dele na equipe titular. Agora, o Marcos Paulo talvez seja um intérprete muito mais efetivo para esse tipo de jogo do que o próprio Wellington Rato. Porém, o Wellington Rato é um cara que recompõe melhor. Daí também a preferência do Ceni para o Rato e não para um outro jogador. É estranho sabermos aqui que o Galo estava destruindo também nos treinamentos no começo da temporada, né? E do nada foi sacado aí da equipe titular. Por isso que eu acho que essa equipe deve mudar realmente, essa equipe do São Paulo. Não deve ser esta mesma, deve ter mudança, deve ter algumas coisas vão acontecer. Né? Agora, é estranho, de qualquer maneira, nós vemos esta formação, né? Rafael, que de fato é o titular, Rafinha, que vai sair da equipe, Arboleda e Ferrares. A Arboleda deve ficar, o Ferrares deve sair para a entrada do Alan Franco, apesar do Alan Franco ter começado no banco, ele deverá ser titular. A equipe deve ganhar com muita construção a partir da primeira linha, com a presença do argentino, né? E ali o Wellington fechando a linha, como eu disse para vocês, é um lateral correto para a posição correta, né? Nessa meiuca aí, gente, eu acho que esse meio de campo está complicado. O meio de campo com o Pablo Maia, o Luciano e também o Nestor é um meio de campo que marca muito pouco. A despeito do Maia ser um marcador, a gente tem os outros jogadores que marcam muito. O Nestor não marca nada, gente. Absolutamente nada. E o Luciano, vamos combinar, também não marca absolutamente nada, né? Então você tem uma sobrecarga aí para o Pablo Maia que talvez ele não dê conta disso. É necessário que os jogadores da frente também ajudem muito com as suas ações defensivas. O Caleri vai fazer isso, né? Ele pode fazer, mas isso tem que ser trabalhado no jogador. Neste momento, não é um jogador que consiga fazer isso muito bem. Até porque esse 4-3-3 do São Paulo implica também uma outra condição, ou seja, a marcação alta, a pressão muito forte, a saída de jogo do adversário. Esses pontas vão funcionar como esses marcadores ali que vão sufocar a saída de bola do adversário para tentar fazer a recuperação da pelota lá no terço final, né, e em ótima condição, até em virtude da aproximação com a área adversária, de fazer o gol. Então, esses jogadores vão ter um compromisso muito grande com essa saída, com a marcação de bola, essa pressão alta, a saída do adversário. Ou seja, esses jogadores vão ter essa condição mesmo de fazer essa recomposição defensiva a ponto de compensar a ausência de marcação no meio de campo composto pelo Luciano, pelo Nestor e pelo Pablo Maia, questões a observarmos. Até porque, em tese, gente, jogadores de meia também poderiam funcionar como jogadores para fechar um pouco o lado também quando esses laterais avançarem, porque lateral precisa avançar, porque lateral precisa gerar profundidade. E esses jogadores que vão ao fundo do campo, será que quando voltarem, vão voltar a tempo? Vai ter essa condição física mesmo de fazer esse trabalho de ir até o fundo do campo e voltar rapidamente? Se isso não for assim, esses jogadores do meio também, em tese, vão precisar gerar essa proteção pelo lado. Então a gente está vendo aí que essa equipe pode ter problema em 2023 se tiver essa formação. Para mim, eu acho que a solução para isso aí poderia ser a presença de 2 volantes mais marcadores. O Pablo Maia, junto com o Neves, ou com o Igson Mendes, ou com o próprio Luan. Na minha opinião, o Igson Mendes tem de ser titular e o outro jogador, quaisquer que seja, né, do lado dele. Né? Acho que seria a solução. No caso, o Nestor deveria sair, ou mesmo o Luciano. Algo que, neste momento, ao menos,
o Rogério Ceni não está cogitando. Então, os sinais são um pouco preocupantes, acho que isso evidentemente pode não ser absolutamente nada, tudo pode mudar, mas os sinais ficaram pelo menos confusos. Esperemos que os próximos treinos nos dê pistas melhores de como pode ser o São Paulo para 2023, porque o São Paulo precisa arrasar em 2023, gente. Chega de entregar frustração para os seus torcedores. Precisa entregar também um pouco de felicidade e eu ainda acredito que isso possa mesmo ser possível em 2023. É isso.